Boa noite, como justificar mais uma derrota do Guarani? O time não consegue dar uma sequência no campeonato. Como é que você faz a avaliação dessa partida? Justificar, não perde, não tem muito o que justificar. Ninguém aceita a justificativa de derrota, ainda mais numa fase que nós estamos atravessando. Agora, a partida é muito clara. O adversário fez uma partida brilhante em termos de marcação. Nós não tivemos nenhum jogo no ano até agora, entre paulista e brasileiro, uma equipe que nos marcasse 90 minutos sem deixar que a gente criasse situações de gols. Então, a gente não fez uma partida brilhante, mas o jogo estava muito bem equilibrado. No final do jogo, sim, que eles tocaram mais a bola, a gente já no desespero, tentando de todas as formas, aí a gente não considera. O jogo estava 2-0. Agora, na verdade, temos que reconhecer, o adversário fez uma partida em termos de marcação brilhante, explorando o contra-ataque com 2 jogadores rápidos. Eles perderam o jogador de área, optaram por 2 jogadores de velocidade, exploraram bem o contra-ataque, embora nenhuma das equipes tenham criado chance de gol. Então, a rigor, um chutão para frente que o Emerson acabou saindo em cima de um dos atacantes. Teve o gol que foi um lance acidental, houve um choque, a bola sobrou para eles. Tinha vários jogadores do Guarani e acabou sobrando para eles. E no outro lance do pênalti, um lance em que eu acredito que tenha sido realmente pênalti, mas o Bahia, na verdade, dá a impressão que eu tive que tropeçou no jogador, né? Não fez o pênalti, tropeçou, derrubou, foi pênalti. Então eu acredito eu entendo que foi isso. O adversário fez uma partida muito boa. A proposta do adversário ele cumpriu durante os 90 minutos e a gente teve pouquíssimas chances ofensivas. Essa que é a grande verdade. Mexemos, colocamos o garoto, tentamos depois com o Rafinha, mas foi insuficiente. Nós tivemos uma grande chance com o Arroz de cabeça, depois tivemos uma bola que o Danilo rolou para o Jackson. Primeiro tempo um ou outro lance mais agudo, mas na verdade nós pecamos por alguns fatores, mas eles fizeram uma partida muito boa e não tem muito o que falar, tem que reconhecer. Adão, dizem que dó é um sentimento muito pobre. Então, para não falar dó, eu particularmente fiquei com pena do técnico Vadão e vou explicar por quê. O Vadão já colocou um esquema diferente, o Vadão já improvisou no setor. Hoje, por exemplo, usou o Fábio Bahia, o Vadão já trouxe o Renato, que é a pedido da torcida. Como está a cabeça do Vadão para trabalhar o elenco num pouco espaço de tempo, com o peso que é para buscar a reabilitação de sexta-feira, Vadão? Parece que você escutou o que eu falei na reza. Falei exatamente isso, que nós temos que, embora a situação seja ruim, temos que ter tranquilidade. O tempo é muito curto, não tem como a gente ter um tempo maior para assimilar, para treinar, para fazer qualquer tipo de coisa. Então nós temos que ter muita tranquilidade, saber que nesse momento difícil, quanto menos falar, melhor. Nós temos que procurar trabalhar, procurar estar atento a tudo, para que a gente não deixe, principalmente, os problemas internos, né, aflorarem. Então começa amanhã, um joga a culpa no outro, daqui a pouco desune aqui, desune ali, coisa que não aconteceu até agora. Então essa é a grande preocupação minha, que é que a gente tem que falar pouco e agir mais, né? Os problemas a gente está cansado de falar, não vamos ficar falando aqui, e na minha função como treinador tenho que mexer para cá, mexer para lá, até achar uma forma. Então hoje nós tentamos não funcionou, vamos ver o que nós vamos fazer agora. No próximo jogo perdemos o Bahia, né? Estamos esperando aí ver se o Oziel vai ter condição de voltar. Senão nós temos o Chiquinho, o Medina também está em observação do problema que ele teve no joelho. O Arroz agora terminou o jogo com o tornozelo muito inchado. Então, nesse curto período aí, vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa é certa, o Bahia não joga e nós temos que ver um substituto. Vadão, falando agora em termos de campeonato, mesmo o Guarani vencendo os 2 próximos jogos, encerraria o primeiro turno com 24 pontos. Em função dessa pontuação ser muito baixa, você entende que a partir de agora a campanha do Guarani para a permanência na Série B, o acesso já fica totalmente descartado? Bom, se você perguntar isso para mim 200 vezes, enquanto tiver chance matemática, eu jamais vou pensar. Sempre vou pensar em tentar classificar a equipe. Então, nós já tivemos exemplos em todos os níveis, em todas as divisões, de equipes que estavam mal e que se recuperaram e que chegaram lá. Então, o Guarani não vem mesmo, a pontuação nossa é uma pontuação muito baixa, né, pensando em final de primeiro turno, mas matematicamente existe uma pontuação que nos dá a chance de buscar. Então, enquanto não acontecer isso, enquanto não fizer as contas matemáticas, não dá mais para chegar, agora vamos pensar no rebaixamento, aí sim, por enquanto não, isso aí eu jamais vou desistir.
dia que eu desisti, nem terminou o primeiro turno, aí está na hora de eu parar e dar lugar para outro. Adão, boa noite. Queria que você falasse sobre a questão física, não sei, essa foi uma impressão minha, não sei se você compartilha, até em função dos jogadores que estavam lesionados e voltaram hoje, você sentiu também um Guarani muito abaixo fisicamente em relação ao time do Avaí? Te passou essa impressão ou não? Não, abaixo não, mas heterogêneo, é óbvio. Se você tem um jogador que não é o Renato, o Danilo, o Alex que está jogando agora, o próprio Juninho que vem dos juniores, embora não tenha saído jogando, é óbvio que vai destoar. O Danilo, por exemplo, sempre terminou os jogos em alta rotação. Hoje ele terminou o jogo um pouco mais desgastado, até em virtude do tempo que ele ficou parado. Então não vejo a equipe mal, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. A gente sempre provou na prática que todo o segundo tempo, inclusive o jogo passado, a gente foi melhor do que o Asa no segundo tempo, e lógico que isso está relacionado à parte física. Hoje nós tivemos um desgaste acima da média, até pelo resultado. Nós saímos atrás, depois tomamos o segundo logo no comecinho, ficamos correndo atrás o tempo todo do prejuízo. Isso traz um desgaste, porque o adversário está fechado, está respirando, está muito mais próximo do outro, puxando o contra-ataque, você tem que buscar o gol, e aliado a isso vem um desgaste emocional, porque o desgaste emocional afeta o físico. Mas não vejo, essa não é a minha preocupação. Lógico que está um tanto que heterogêneo em relação a alguns jogadores que não vinham jogando, que vêm se recuperando. Isso aí não tem como fugir. Claro que é difícil pensar nesse momento, até porque foi uma derrota, mas querendo ou não, hoje era um dia de homenagem, né? Uma data aí diferente, veio um pouco o torcedor que não acompanhar o time e saindo com essas palavras de vergonha e vaias. Como que foi o sentimento de uma noite que poderia ser de homenagem? Foi de homenagem, mas poderia ter sido. Infelizmente aconteceu. A gente também teve um primeiro semestre brilhante, muito acima da expectativa, como está muito abaixo da expectativa nesse momento. Nós não queríamos estar nessa situação. Felizmente nós estamos. Então a gente compreende que o torcedor mais uma vez veio, aqueles que vieram. Agora, nós também não podemos, né? Cada data do clube tem que ganhar por causa da data. Nós temos que ganhar porque nós temos que ganhar. Não dá para atender tudo, né? Senão daqui a pouco, amanhã é aniversário do Mingoni, tem que ganhar porque é aniversário do Mingoni. Amanhã o aniversário é meu, tem que ganhar porque é aniversário do treinador. É óbvio que a gente gostaria, uma data importantíssima, jogamos até, homenageamos aí os jogadores, aqueles jogadores que fizeram parte daquela campanha brilhante. Os jogadores jogaram com uma camisa diferente, com o nome dos atletas, quer dizer, tudo foi feito para tentar ver se a gente conseguia concretizar toda essa confraternização em vitória. Infelizmente nós não conseguimos, mas nós não podemos estar pensando sempre nisso. Toda hora é um problema, é uma motivação diferente, é um detalhe. Nós temos que nos concentrar, que nós temos que sair dessa situação independente de datas. Adão, você tem a visão do time, após tomar o gol, ficou muito nervoso em campo, perdeu aquele senso coletivo, mesmo nos jogos que não ganhou, vinha tendo em campo. Eu acho que nos últimos jogos em casa, a gente vem acontecendo isso. A gente nunca negou que a equipe tem ficado tensa, que nós viramos um jogo contra o Atlético Paranaense aqui, na raça, na determinação. Hoje nós não conseguimos. E volto a repetir, não faltou luta, não faltou empenho, mas o adversário jogou muito bem. Até tenho que parabenizar o adversário, porque eles fizeram uma partida brilhante dentro da proposta deles. Então tem que reconhecer. Não adianta eu querer ficar dando explicação, querendo achar culpado. Todos nós somos culpados, desde o treinador até os atletas. Todos nós somos responsáveis pela má campanha. Mas hoje, o jogo de hoje, não foi hoje que nós ficamos tensos. O jogo passado contra o Guaratinguetá, o jogo foi difícil, a gente fez o gol no final. A gente tem atravessado um momento de muita tensão, isso é visível e não dá para esconder.